Fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula eu vou explicar como encontrar o volume de alguns sólidos geométricos. Então, o primeiro que a gente vai ver é o paralelepípedo. E para calcular o volume desse paralelepípedo é muito simples. Você vai precisar saber qual o comprimento desse paralelepípedo, qual é a largura desse paralelepípedo e qual é a altura dele. Sabendo disso, basta multiplicar os três. Então, supondo que nesse paralelepípedo nós tenhamos 10 centímetros de comprimento, 5 de largura e 6 de altura, então o volume dele será igual a 10 vezes 5 vezes 6. E isso é igual a 300 centímetros cúbicos. Bom, porque toda vez que nós falamos em volume, nós estamos trabalhando com 3 dimensões, logo a nossa resposta será em centímetros cúbicos. Bom, para calcular o volume de qualquer prisma, você precisa saber qual é a área da base desse prisma e qual é a altura desse prisma. Observem que nem sempre vocês terão a mesma base. Então, olhando para o primeiro prisma, a base dele é um triângulo. Então, vocês vão precisar calcular a área desse triângulo e depois multiplicar pela altura desse prisma. Então, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Sabendo disso, multiplica-se pela altura e assim você encontra o volume desse prisma. No segundo exemplo, a base desse prisma é um retângulo. Como eu calculo a área do retângulo? A área do retângulo é apenas base vezes altura. Então, calculou a área da base, depois multiplicou pela altura desse prisma. Assim você encontra o volume. Bom, vamos aos exemplos. Nós temos aqui um prisma de base triangular. Então, como eu disse, primeiro calcula a área da base desse prisma e depois multiplica pela altura do prisma. Então, eu retirei aqui do lado a minha base, que é um triângulo. Para calcular a área do triângulo, nós sabemos que nós precisamos da base vezes a altura desse triângulo dividido por 2. Bom, a base desse triângulo nós já identificamos que é 5 centímetros. Agora, a altura do triângulo, que é diferente da altura do prisma, ela mede 4 centímetros. É apenas essa altura. Bom, sabendo disso, nós conseguimos resolver. Então, nossa área é igual a base, que é 5, vezes a altura, que é 4, dividido por 2. Logo, nós teremos 5 vezes 4, que é 20, dividido por 2, que é igual a 10 centímetros quadrados, porque nós calculamos apenas a área da base. Agora, nós vamos calcular o volume. E o volume desse prisma ele é dado pela área da base vezes a altura do prisma. Bom, a área da base a gente acabou de encontrar, que é 10 centímetros quadrados. E a altura desse prisma, lá na figura, nós temos que é 9. Bom, 10 vezes 9 é igual a 90. Aqui nós temos centímetros quadrados e aqui nós temos centímetros. Como nós estamos falando de volume, nós temos 90 centímetros cúbicos. E esse é o volume desse prisma. Muito bem, agora nós temos um cilindro, que é um corpo redondo. E para calcular o volume desse prisma, não é diferente. Você precisa encontrar a área da base e depois multiplicar pela altura. Observe que em um cilindro, a base é um círculo. E como vocês já sabem, para encontrar a área do círculo, basta multiplicar π vezes o raio ao quadrado. Bom, então a nossa área será igual a π, que é 3,14, vezes o raio, que é 5 metros, o raio foi dado no exercício. Isso será igual a 3,14 vezes 25. Isso é igual a 78,5 metros quadrados. Porque nós estamos falando de área, então por isso é metros quadrados. Agora nós vamos para o volume. O volume desse cilindro ele é dado pela área da base, que nós acabamos de encontrar, que é 78,5, vezes a altura desse cilindro, que é 10 metros. Logo, o nosso volume será igual a 785 metros cúbicos. Metros, porque é a unidade que está sendo trabalhada nesse exercício, e cúbicos, porque nós estamos falando de volume e não de área. Bom, no último exemplo, nós vamos calcular o volume de uma pirâmide. E a única coisa que vai mudar neste caso é que, após encontrar a área da base e multiplicar pela altura, nós vamos ter que dividir em 3 partes. Então vamos lá.
A base da nossa pirâmide é um retângulo. A área do retângulo ela pode ser dada por a base vezes a altura. Logo, a base é de 10 metros, vezes a altura, que é 6 metros. A área desse retângulo, então, é igual a 60 metros quadrados. Bom, sabendo disso, vamos encontrar o volume, que é a área da base, que nós acabamos de encontrar, vezes a altura dessa pirâmide. Não confundam a altura com a aresta. Observe, esse segmento de reta, ele é a aresta da pirâmide, mas ele não é a altura. Por quê? Porque a altura ela é sempre perpendicular à base, ou seja, ela forma um ângulo de 90 graus com a base. E aqui nós temos que essa altura é igual a 8 metros. Tudo isso dividido por 3. Então, o volume será igual a 8 vezes 60 é igual a 480. E isso dividido por 3. 480 dividido por 3 é igual a 160 metros cúbicos. Esse é o volume desta pirâmide. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até a próxima.